Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos começar então a conversar um pouquinho. Primeiramente eu peço desculpa para vocês, mas eu tive um problema com o documento. Eu criei o vídeo, gravei esse vídeo já 2 vezes, tentei subir no YouTube e simplesmente não funcionou de jeito nenhum. Eu mando para lá, ele começa a processar o vídeo e no final ele me gera um erro e eu não consegui resolver. Estou tentando gravar de novo para ver se eu consigo subir lá e disponibilizar para vocês. Mas a ideia então é a gente ter a nossa aula sobre a aula de PI1 sobre formulários então a gente vai falar um pouquinho sobre os formulários. Para que servem os formulários então no HTML? Os formulários do HTML eles servem como uma forma de eu entrar informações para o sistema. Quando o usuário precisa me passar algum dado, alguma informação, eu utilizo os formulários como essa caixa de entrada, essa forma de entrada de dados no meu sistema, certo? Os formulários então permitem que essas informações sejam enviadas ao web server ou ao servidor, ou seja lá o que for. Normalmente são compostos de caixa de texto, então uma caixinha onde o usuário digita a informação que ele quer digitar. Pode ser um checkbox, então um quadradinho ou uma bolinha, dependendo do que está fazendo, que ele marca lá, eu quero essa opção, e a gente vai ver qual é a diferença entre o quadradinho e a bolinha daqui a pouco. Tem caixas de seleção, então, onde ele pode, através de uma lista, selecionar algum ou alguns itens daquela lista. A gente pode ter botões e pode ter outros tipos então de dados que são utilizados em formulários, tá? Como é que então a gente cria um formulário dentro do HTML? Basicamente a gente utiliza a tag form. A tag form, como está aqui, ela é utilizada para a gente adicionar um formulário ao nosso HTML. A tag form ela exige um atributo, na verdade dois, mas um é obrigatório de verdade, o outro não é tão obrigatório assim, porque ele tem uma forma de um padrão, vamos botar assim. Mas o atributo que é obrigatório mesmo é o action, que é para onde que esses dados vão ser enviados quando o usuário clicar no botãozinho lá de enviar ou de submit, que seja o que for que a gente botar, tá? Mas para onde que esses dados do formulário vão ser enviados? Esse é o primeiro atributo e ele é obrigatório. Se eu não colocar esse atributo, dá ruim, o meu formulário simplesmente não consegue fazer nada, tá? Então, se eu botar lá um action com um ponto, ele envia para o próprio documento. Basicamente, o que a gente vai fazer nas nossas atividades é isso, porque o que vai tratar esses dados depois é na verdade, o código que fica no back-end, que a gente não vai trabalhar. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ver como é que a gente monta os formulários para enviar esses dados e só. Tá? Depois eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês mostrando como é que funciona a parte interna, numa próxima aula, a aula síncrona provavelmente, eu vou mostrar para vocês como é que funciona a parte interna. Então quando o usuário envia essa informação lá dentro do PHP, ele processa isso e mostra então uma informação, ou salva no banco de dados, ou seja o que for, tá? Mas num primeiro momento a nossa disciplina trata só do front-end, então a gente não vai ver como é que é feito esse processamento no back-end. Isso fica para o ano que vem, quando vocês vão ver em PI 2, aí vocês vão ter a parte de como é que funciona lá por trás dos panos, tá? Mas para nós, a gente vai utilizar o action quase que sempre como um ponto, só para a gente dizer que estou enviando para mim mesmo, mas esse atributo action então é para onde os dados vão ser enviados. Se eu estiver enviando para um outro documento, eu posso colocar ali o nome do outro documento lá, por exemplo, formulário.php. Eu posso estar enviando para um outro servidor, se for o caso, pode ser. A gente tem às vezes algumas coisas que a gente faz um formulário que envia para um outro local. Já tem alguns sistemas, por exemplo, que tu faz o preenchimento do formulário, quando tu envia ele salva lá no Google Drive, por exemplo, como uma planilha do Google. Então tem algumas formas de fazer isso que não é no próprio servidor, tá? O outro atributo que é utilizado, que ele é obrigatório, é o método ou method, tá? Basicamente a gente vai trabalhar na nossa disciplina, vou mostrar para vocês dois métodos, como é que eles funcionam, tá? O método get, então, ele envia essa informação do formulário através da própria URI de destino. Então eu boto lá, por exemplo, formulário.php e já coloco um ponto de interrogação e começa a colocar todos os nomes do campo e o valor que está associado a ele de todos os campos do meu formulário.
mas tem algumas limitações, eu vou falar daqui a pouquinho, tá? E a gente tem o método POST. Lembra lá na requisição do HTTP que eu falei para vocês que o corpo da requisição vai 99% das vezes ele vai vazio, mas tem alguns casos que ele bota a informação. Essa informação, quando eu envio para o método POST, ele vai no corpo do HTTP. Tá? Então todos os dados que tiverem no meu formulário, no momento que eu envio ele, se eu boto ele em POST, ele vai no corpo dessa requisição, ok? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre os métodos. O método GET, então, ele é muito utilizado quando eu não estou trafegando dados que devem ser seguros. Então, quando eu estiver trafegando dados, por exemplo, de senha de usuário, esse tipo de coisa, eu não devo enviar pelo método GET. Por quê? Como eu disse, o método GET ele envia essas informações lá na própria URI. Então, fica visível. Qualquer pessoa que olhar o navegador lá, está ali aparecendo a URI que foi acessada e os dados que foram enviados. Então, sempre que eu estiver trafegando dados que devem ser seguros, eu não devo utilizar o método GET. Outra coisa que é um problema no método GET é a quantidade de caracteres que ele pode aceitar. Se eu tiver um formulário grande ou que contém caixas de texto, que eu vou mostrar para vocês depois, text area, que podem ser maiores, podem ter mais caracteres, isso pode ser um problema. Porque um texto daqui a um pouco vai ter mais do que 3.000 caracteres e ele não vai conseguir enviar isso. Tá? Então o método GET ele tem essas duas limitações, vamos botar assim. Uma delas, então, é que a informação vai na URI, então fica salva lá no histórico do navegador, por exemplo, que foi enviado aqueles dados daquela forma para o servidor. Então, se forem dados seguros, está salvo ali. Qualquer pessoa que tiver acesso ao computador, que tenha a visualização desse histórico de navegação, ele consegue saber quais foram os dados que foram enviados, inclusive nome de usuário, senha e tudo mais que tiver ali dentro daquele formulário, que foi enviado por aquele formulário, tá? Normalmente ele é utilizado quando a gente deseja armazenar essas informações, armazenar os resultados dessas informações. Por exemplo, o Google utiliza muito o método GET. Quando a gente faz uma busca, ele joga lá na URI realmente o que tu está buscando. Porque depois, eu não me lembro o que foi que eu busquei no Google que trouxe aquela informação. Tu vai ali no teu histórico, tu consegue ver o que foi que tu buscou, porque fica salvo no histórico, tá? Então, essa é a grande vantagem do método GET. E a gente tem o método POST. Como eu disse, então, os dados vão anexados ao corpo do HTTP. Isso quer dizer que as informações ficam internamente armazenadas. Isso se o usuário, algum usuário que conheceu um pouquinho de computador, for ali e olhar o histórico de navegação, ele não consegue ver os dados. Ele vê só para onde foi enviado, mas a informação que foi enviada, os dados que estavam naquele formulário, ele não tem acesso de forma alguma. A menos que ele tenha um leitor de tráfego de rede, mas aí depende de outras coisas. Então pode sim ser utilizado para trafegar dados seguros, vamos botar assim, tá? Mas o ideal é tu trafegar isso mesmo utilizando dados seguros, trafegar isso sobre HTTPS, porque daí os dados são criptografados antes de enviar, e aí eles vão criptografados, tu fica tranquilo, porque não tem como descriptografar, pelo menos não de forma fácil, vamos botar assim. Para descriptografar depende de uma ferramenta que rode muito, e mesmo assim vai demorar muito tempo, tá? Então não tem limite, é uma outra vantagem do HTTP, dentro do POST, ele não tem limite de tamanho. Eu posso mandar o formulário com 50 milhões de caracteres que ele vai aceitar, tá? Vai demorar um pouco mais para enviar esses dados, mas ele consegue enviar bem tranquilamente. E outra coisa, e uma das problemas do método POST, é que se eu preciso por algum acaso recuperar aquelas informações que foram enviadas, eu não consigo, porque elas não ficam armazenadas em lugar nenhum do computador, tá? Elas, se for enviado para o servidor salvou no banco de dados, tá lá no banco de dados, mas eu não consigo, por exemplo, voltar à página e verificar os dados que estava preenchido naquele formulário. Não tem como, ok? Quando eu mando pelo método GET, se eu consigo voltar naquele método GET, eu consigo ver o que foi enviado e enviar de novo, se for o caso. Mas por POST não tem como. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os elementos do formulário. Então a gente viu como é que a gente cria o formulário, a tag de abertura do formulário, mas a gente não viu como colocar informações aqui dentro desse formulário, certo?
para mim colocar as caixinhas de informação em cada um dos campos que eu preciso botar nesse formulário, eu vou utilizar um desses elementos: o input, o text area, o button, o select ou o label, tá? Basicamente, o que a gente vai, o que é mais utilizado é o input, tá? Quase que 80% das entradas de formulários são inputs. E aí a gente tem vários tipos de input que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Bom, então, como eu disse para vocês, então, esses aqui são os principais métodos que a gente tem, elementos que a gente tem nos formulários, tá? Então a gente tem o input, então, que define um campo de entrada de dados. Pode ser qualquer tipo de campo de entrada de dados. Na verdade, não é só isso, porque o input também pode criar botões, mas a gente bota como sendo um campo de entrada de dados, porque normalmente eles são uma caixa de texto onde tu entra com alguma informação que vai ser enviada depois para o servidor, tá? A gente tem o text area, então, que é um outro tipo de campo de texto, só que o input normalmente eles são textos curtos, então é uma caixinha pequenininha onde tu tem lá uma linha para tu digitar a informação que tu quer, tá? O text area, eles são caixas maiores. Normalmente quando a gente precisa botar textos maiores, é mostrado como um text area, que tem várias linhas e várias colunas que a gente pode botar informação ali dentro, e isso traz uma possibilidade de a gente conseguir enviar essa informação para com mais informação para o servidor, tá? A gente tem os botões, então, que é para criação de botão. Eu vou explicar depois qual é a diferença do botão criado pelo input e do button. Depois eu falo sobre isso. A gente tem o select, então, que define uma lista selecionável. Normalmente aqueles drop-down que a gente chama, quando a gente clica na caixinha, abre um menuzinho lá com... Menuzinho não, um campinho lá com uma lista de dados que a gente pode selecionar um. Normalmente é feito em estados, esse tipo de coisa. É utilizado esse tipo de campo, tá? A gente tem o option, então, que não está na lista dos elementos anteriores, porque na verdade ele é uma tag que fica associada ao select. Cada um dos itens desse select ele é um option. Depois eu vou explicar direitinho. E a gente tem o label, então, que define um rótulo ou legenda para o campo do formulário. Eu vou explicar ele direitinho mais adiante, mas a ideia é tu ter aquele campinho lá, por exemplo, nome antes do campo. Isso a gente tem uma técnica que a gente usa, que tu clica em cima do nome, ele automaticamente vai colocar lá o cursor dentro do campinho lá para a gente poder digitar a informação, ou já vai selecionar se for o caso, tá? Mas a gente vai falar isso aqui agora com o andar da carruagem da aula de hoje. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o input, então. Como eu disse, quase todos os componentes do formulário eles são definidos pela tag input, tá? Como é que a gente define isso, então? A gente tem aqui, então, o input, tá? Então a gente cria um campo input e a gente tem o type, que é o tipo desse input. Esse input pode ser uma caixa de texto, pode ser uma senha, pode ser uma data, pode ser um checkbox, então a gente tem ali, ó, que a gente pode selecionar os itens que a gente quer. Pode ser um rádio button, então, que a gente chama, que só pode selecionar um deles. Pode ser botões, então tem diversos tipos de inputs, tá? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre cada um deles, mas a ideia é que vocês entendam que o input tu consegue criar N situações simplesmente dizendo qual é o tipo que tu quer. Eu quero data, eu quero hora, eu quero senha, eu quero texto, eu quero e-mail. Então tudo isso é definido simplesmente colocando lá o input type, o que a gente quer ali dentro, tá? Mas eu vou passar por cada um desses tipos também para vocês poderem se apropriar disso melhor e criar depois os formulários de vocês sem ter problemas, tá? Bom, quando eu quero então criar uma caixa de texto, o input comum lá de caixa de texto, ele é criado então com a tag input, como eu já disse para vocês, e ele utiliza sempre dois atributos que são obrigatórios, não pode faltar. Na verdade, o type, se ele não for informado, ele automaticamente vai pegar como type text, que é o primeiro, que é o básico de todos, que é uma caixa de texto, tá? Mas a gente diz que é obrigatório porque mesmo quando tu não quer informar, quando tu quer fazer um type text, é aconselhável a gente colocar que a gente quer um type text. Para quê? Para evitar que, por exemplo, em algum momento a gente queira colocar um type text e o nosso navegador lá, por algum motivo que eu não saberia dizer qual é, mas resolve dizer que o padrão dele não é type text, é type, sei lá, data, e aí quebra todo o teu layout. Então a ideia
é tu utilizar sempre um type, que por mais que seja text, tu coloca type text lá, para garantir que não vai ter problema nenhum, e tu é obrigado a colocar um name. Esse name, depois quando essa informação for enviada para o back-end, que eu vou mostrar para vocês na aula síncrona, ele vai recuperar lá no servidor, no back-end, através desse name. Então ele vai dizer lá, por exemplo, o nome está no name nome, tá? O nome ele vai pegar nome igual o valor que foi preenchido no campo. Então ele vai pegar por esse name a informação que vai chegar lá, tá? E o atributo type, então, ele pode receber, assumir várias formas, dependendo do que a gente quer que seja dado como entrada, tá? Eu vou explicar direitinho que cada um deles. Aqui tem um formulário básico para vocês verem como é que é. Então, eu tenho lá um form, diz para ele que o action é um ponto. Aqui eu não botei o method, mas quando a gente não bota o method, ele assume internamente que eu estou enviando pelo método get, tá? Então, quando eu não coloco o method, ele assume que eu estou enviando pelo get, por padrão, tá? Então sempre que eu quiser forçar ele a mandar pelo post, eu tenho que botar o post. Mas eu, novamente, aconselho que se bote o método get aqui só para não ter problemas, tá? Aí a gente tem aqui um nome, que depois eu vou mostrar para vocês que não é assim que se faz, porque esse aqui, se eu clicar no nome, ele não vai me jogar para a caixinha, depois eu vou explicar direitinho, tá? Mas a gente tem lá um nome, a gente cria um input type text aqui, e digo para ele que o name desse input é nome. Então, quando o usuário digitar o nome aqui, vai ir lá para o servidor como nome. Depois, então, eu criei um e-mail aqui, criei um outro input, type e-mail, então, dizendo que eu estou entrando com um e-mail, e disse que o name dele é e-mail. E isso vai lá para o servidor como e-mail, tá? Daí eu criei um outro input, type submit, então, é o botão de enviar os dados para o servidor. E aí a gente usa esse campo, esse atributo value, depois eu vou explicar direitinho, que eu só estou passando para vocês verem, para botar qual é o texto que vai aparecer no botão aqui, ó. Esse enviar aqui, ele tá por causa deste enviar aqui, tá? E a gente tem o input type reset. O input type reset, ele limpa os campos do formulário, ele tira tudo que a informação estiver ali dentro, ele deixa no formato como ele foi programado, vamos botar assim, tá? E novamente, a gente usa o atributo value, então, para botar o texto que vai aparecer aqui no nosso botão, tá? Bom, os atributos da tag input, então, são o name, que é obrigatório, identifica o elemento no formulário, o type, que por padrão é text, então se eu não colocar nada ele vai botar como text, mas ele pode assumir submit, então, que é o botão de enviar, pode assumir e-mail, pode assumir number, pode assumir date, pode assumir date time local. Então, a gente vai ver que tem um monte de types que podem ser utilizados, tá? Outra coisa, outro atributo que ele não é obrigatório, mas em alguns momentos ele é interessante, é o required. Tá? O atributo required, ele identifica que o campo não pode ser nulo ou vazio. Então, se eu tiver um campo dito como required não preenchido, ele simplesmente não permite que eu envie esse formulário. Tá? Quando eu clicar no botão enviar, ele vai verificar, opa, esse campo required tá como nulo, tá como sem texto nenhum, tá vazio, ele não envia o formulário. Tá? E a gente tem o atributo placeholder, que ele serve para mostrar um texto de fundo, vamos botar assim. Em alguns casos a gente não tem o label, aquele nomezinho do lado, e a gente coloca esse nome do campo dentro do input mesmo. E quando o usuário clica ali para começar a digitar, aquele texto some. Esse texto é inserido então pelo atributo placeholder, tá? Então eu tenho como fazer isso. Teve um tempo que isso era moda, todos os sites tiraram fora o label para utilizar só o placeholder como o indicativo do que era aquele campo, mas depois começou a dar alguns problemas, voltou a ter o label, então isso é de momento. Então, o cara, quando eu fui criar o meu design, minha interface, eu resolvi colocar todos os inputs sem um label, colocar só o placeholder para botar a informação que tinha que ter ali dentro. É assim que se faz, tá? Bom, quais são então os tipos de input que a gente tem? Eu vou mostrar todos eles aqui, tá? Tem o nome do type, tá? Uma informação que é colocada lá no type. Aqui a gente tem uma descrição, o que ele faz, o que ele inclui. E a gente tem aqui se ele surgiu no HTML5. Por que tem se ele surgiu no HTML5?
Porque tem alguns atributos, alguns tipos que surgiram no HTML5 que ainda não são aceitos em todos os navegadores. Tá? Então a gente bota como surgido no HTML5 porque tem alguns navegadores que não aceitam. Tem alguns, por exemplo, o da Apple, o Safari, que é o que eu vou mostrar para vocês. Se eu utilizar o campo tipo date, esse cara aqui, ele simplesmente não aceita. Ele coloca um input como um input type text ali, e o date time local também, ele bota como um input type text e ignora. Por quê? Não sei porquê, mas ele não programa isso. Se a gente usa o Chrome, por exemplo, ele funciona normal. Se a gente usa o Safari, ele funciona normal. Mas no Safari, que é o Firefox, a gente funciona normal. Só que a gente usa o Safari, por exemplo, ele não funciona. Tem alguns outros comandos que surgiram no HTML5 que no Opera, que é um outro navegador, também não funcionam. Então, a gente diz que o que surgiu no HTML5 pode ou não funcionar dependendo do navegador. Ele aceita a data como no campo normal? Aceita, mas ele não tem uma formatação correta, vamos dar assim, da data, tá? Quando a gente utiliza um navegador Chrome, por exemplo, a formatação da data, quando tu clica no campo, ele já abre um calendáriozinho para tu selecionar a data. Fica outra cara, tá? Mas, por exemplo, no Safari tu não tem como fazer isso. Bom, só para vocês saberem para que serve esse HTML5 aqui, vamos lá então. Então a gente tem o tipo type, o type button, que define um botão, então é para criação de botões, tá? Eu vou explicar cada um deles daqui a pouco, então eu não vou especificar muito o que são eles aqui. Quando eu for explicar lá eu especifico melhor. Só vou dizer o que eles fazem e aí vocês olham se ele faz parte do HTML5 ou não. O checkbox então define uma caixa de checagem, então aqueles quadradinhos lá que a gente seleciona o que a gente quer. O color define uma caixa de cores, então eu posso selecionar, ele abre um campo onde traz uma paleta de cores lá e eu posso selecionar qual a cor que eu quero para enviar para o servidor por algum motivo. Por exemplo, eu posso utilizar essa cor como plano de fundo do meu site. E aí pode ser algumas coisas do tipo, tá? A gente tem o comando date, então ele define um campo de data. Como eu disse, no Safari ele não funciona. A gente tem o datetime local, então, que define um campo de data e hora, tá? Ele pega com esse local aqui, ele serve para dizer que eu pego a hora local do navegador. Tá? Ele não pega a hora do servidor, ele pega a local do navegador. Às vezes pode causar uns problemas se, por exemplo, eu tenho meu servidor no Brasil e o cara tá logando lá o cara tá botando uma data e hora lá na Austrália, por exemplo, ele não pega essa diferença de time zones que a gente chama, tá? Então ele não pega essa diferença do fuso horário. Ele vai simplesmente colocar o horário que ele estava lá e isso dá algumas discrepâncias de vez em quando, mas é muito pouca coisa. Normalmente quando tu cria um site que vai fazer esse tipo de coisa, tu cria um outro subterfúgio para fazer, mas não vem ao caso. A gente tem o campo de e-mail, então, o tipo e-mail, que define um campo de e-mail. Então o usuário vai colocar o e-mail dele lá e isso é aceito em todos os navegadores e ele já verifica se é um e-mail válido, vamos botar assim. Então tem que ter lá um nome qualquer, um arroba, depois tem que ter um ponto com ou um ponto alguma coisa e no final, para no final ele identificar se aquilo ali é um e-mail ou não, tá? A gente tem o campo tipo file, então, que é para fazer os uploads de arquivos. A gente tem o campo type hidden, então, que é um campo escondido, ele não aparece para o usuário. Eu vou explicar melhor depois como é que esse cara funciona. Ele é muito utilizado quando a gente vai editar um dado que está no banco de dados, depois eu explico o porquê. A gente tem o campo month, então, que é o mês. Ele define o mês e o ano, então ele só vai pegar lá março de 2010, outubro de 2019 e por aí vai, tá? A gente tem o campo number, então, que ele define um intervalo de números. Então eu vou dizer lá, eu quero um número entre 1 e 10. Então eu boto um number lá, ele vai me dizer assim, entre 1 e 10 seleciona um número aí. A gente tem o campo password, então, que é o campo de senha. Ele automaticamente é mascarado, então quando tu começa a digitar ele aparece aquelas bolinhas, os asteriscos. Ele não mostra o que o usuário está digitando, tá? Por padrão ele é assim. Além disso, então, a gente tem o Type Radio, então. O Type Radio, ele é um campo de opções, ele é mais ou menos que nem o checkbox, mas é aquele da bolinha. Então eu só consigo selecionar um deles, eu não consigo selecionar todos, que nem é no checkbox. A gente tem o campo tipo range, então, que é um intervalo, então eu posso dizer, eu quero qualquer coisa entre 50 e 100, então eu tenho que selecionar um intervalo de números aqui.
A gente tem o Type Reset, então, que define um botão que reinicia os valores iniciais, ele apaga tudo que está lá preenchido no formulário. A gente tem um campo de Search, então, que define um campo de pesquisa. Então ele vai normalmente é utilizado pelo Google, pelo Bing e por vários outros sistemas, que ele cria um campo lá que serve para tu enviar uma pesquisa para o servidor. A gente tem o campo Type Submit, então, que define um botão para enviar o formulário para o HTML. Então ele pega todos os dados do formulário e envia para o servidor. A gente tem o campo Tel, que é o tipo Tel, que define então um telefone. Então ele já formata para o formato de telefone. Ele não chega a fazer aquele negócio de botar os parênteses e definir da forma correta, mas o campo Tel, por exemplo, ele só aceita números, ele não aceita letras, então tem algumas coisas que já faz definição em cima dele, tá? A gente tem o campo Text, o Type Text, então, que é o mais comum, é o padrão, tá? Ele define um campo de texto. A gente tem o campo Time, que define um campo de controle de horário. Novamente, lembra que tinha aquele Date Time Local? O Date Time Local ele pega a hora, o fuso horário do navegador. O Time ele pega um horário qualquer, então ele não se preocupa com o fuso horário. O usuário vai digitar a hora que ele quer ali e ele vai pegar automaticamente, tá? Ele vai formatar automaticamente, na verdade. A gente tem o campo URL, então ele define se aquilo ali é realmente uma URL, então tem que ter lá o www, o HTTP, o HTTPS, coisa parecida, tá? E a gente tem o campo Wiki, que define então o controle de semana. Então é a 10ª semana do ano, é a 20ª semana do ano, ok? Então esses são os tipos, tem mais alguns que não são muito utilizados, que são utilizados em menos navegadores ainda. Então tem uns que somente o Google Chrome aceita, tem outros que somente o Firefox aceita, então eu preferi não botar esses, tá? Botei mais os que são utilizados na maioria, ou na grande maioria dos navegadores, para vocês, que são os mais utilizados realmente. Bom, então vamos falar de cada um deles então. O Input Type Button, ele cria um botão basicamente, tá? Então ele não é um botão de enviar, um botão de submit, ele não é um botão de reset, ele só cria um botão. Para que serve esse botão? Basicamente para fazer qualquer coisa, mas por si só, sozinho, ele não faz nada. Então ele simplesmente coloca um botãozinho lá na tela que pode ser clicado e se tu clicar nele ele não vai fazer nada. Esse botão, ele 99,999% das vezes ele vai estar associado a um JavaScript, que quando eu clico naquele botão, o JavaScript faz alguma coisa ou na tela, ou processa alguma informação, ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, os Type Button, eles servem basicamente para tu criar um botão na tela, que depois que tu clica, tu tem que ter um JavaScript que roda e faz alguma coisa, alguma manipulação na página, ou envia alguma coisa para o formulário, recebe algum dado do formulário no servidor. Então, a ideia é que esses Input Type Button são botões, que nem o botão de submit, que nem o botão de reset, só que eles não têm uma função pré-definida. Ele cria um botão e depois tu tem que ter um JavaScript para realmente fazer a ação que tu precisa fazer, tá? Então, nesse momento, a gente vai criar muito pouco botão, porque vai ser botão de submit, basicamente, botão de reset, mas se vocês quiserem criar um botão depois, quando a gente for trabalhar com JavaScript, a gente vai criar bastante desse tipo Type Button, porque vai ser um botão na tela que tu vai clicar nele e aí sim o JavaScript vai poder rodar e fazer a execução do que a gente precisa fazer, tá? Outro tipo então que a gente tem é os Input Type Checkbox, tá? Como eu disse para vocês, é aquela caixinha quadradinha que tu pode selecionar. A caixa de seleção, então, ela é mostrada com uma caixa quadrada que pode ser marcada quando ativada. Então quando eu clicar aqui no eu tenho uma bicicleta, ele vai marcar um Vzinho ali, ou vai ficar de outra cor, depende do navegador. Então isso é formatação de navegador, tá? E quando a gente utiliza o checkbox, a gente está permitindo que o usuário selecione mais de um. Então reparem que o name dele, ó, name veículo 1, name veículo 2, name veículo 3. Quando o usuário clica no eu tenho uma bicicleta, por exemplo, ele vai dizer lá, na hora que enviar esse formulário lá pro servidor, ele vai dizer, ó, o veículo 1 tá com o valor bicicleta.
O veículo 2, se não tiver marcado, não está com nada. E o veículo 3 também não está com nada. Entendeu? Então ele vai enviar o name, então que eu colocar aqui, se eu tiver veículo 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 mil, não vai fazer diferença. Todos os que eu selecionar, eles vão com o name aquele ali e o valor que foi atribuído a ele. Tá? Então eu posso colocar só veículo aqui e depois bicicleta, carro, moto. Pode, mas não é o ideal, porque quando tu fizer isso, ele só vai pegar o último marcado para enviar lá pro servidor, tá? Ele vai pegar o valor do último que tiver marcado e vai enviar pro servidor como veículo. Por exemplo, se tiver marcado todos, ele vai botar só o moto, tá? Então tem que tomar cuidado quando a gente utiliza esse checkbox para ou colocar nomes diferentes ou associar isso de uma forma diferente. Tem formas de tu fazer com um só e enviar todos, mas aí depende de JavaScript. A gente tem que criar lá um array em JavaScript, pega todos esses dados que tiverem marcados para colocar esses valores dentro desse valor, desse name, para enviar isso para o servidor. Dá para fazer, mas aí depende de outras coisas. Por padrão, o ideal é fazer assim: coloca lá name diferente para cada um deles, associa um valor para cada um deles e aí verifica lá o que está preenchido, porque o que tiver preenchido vai vir com o name lá com o valor preenchido. O que não tiver marcado, nem vai ir o name para lá, tá? Então, só para vocês saberem e prestar atenção nisso. Então, sempre que você for criar um checkbox na página de vocês, utilizem names diferentes para cada um dos itens e associem o valor. Depois em JavaScript a gente vai ver que tem como fazer um name só e depois buscar lá quais são os valores preenchidos, criar um que a gente chama de array, então uma lista, e enviar isso como uma lista para o servidor. Mas isso aí fica para o futuro. Bom, a gente tem um input type color. O input type color, ele vai ter lá uma caixinha. Quando a gente clicar nesse cara aqui, ele vai abrir uma caixa lá com as cores que a gente pode utilizar. Aí eu ia mostrando para vocês aqui, então vou criar um form aqui. Form action. Opa, action igual aspas ponto method igual, vou botar como método get mesmo, não tem problema. E aí aqui a gente bota então o input type button value clique aqui, então como estava lá, tá? Então ó, ele já criou lá o nosso botãozinho do clique aqui. Não faz nada se eu clicar nele, ele só faz isso aqui. Como eu disse para vocês, tem que ter um JavaScript associado depois. A gente tem aqui então um input type checkbox name veículo 1 value bicicleta. Opa, eu tenho uma bicicleta. Aqui nós temos uma coisa que tá com problema ali, ó. Reparem que eu estou colocando tudo na mesma linha ali. Como eu não quero fazer isso, eu vou colocar um BRzinho aqui para quebrar para a próxima linha. No final aqui a gente coloca outro BR, outro veículo, opa, veículo 2, aqui carro, eu tenho um carro, e por último, mas não menos importante, uma moto, e veículo 3, tá? Então eu criei aqui então um botão, clique aqui, um checkbox, então eu tenho uma bicicleta, eu tenho um carro e uma moto, então se eu posso selecionar um, nenhum, ou todos, ou dois, ou se eu quiser desmarcar só clico de novo. Então eu consigo fazer esse tipo de coisa aqui, tá? E a gente pode também criar um input type
color, name, favcolor, cor favorita, por exemplo. Que aqui eu vou deixar sem, mas eu posso colocar depois qual é a cor que eu quero inicial. Quando eu clico aqui, não funciona, ele abre uma caixinha então que eu posso selecionar a cor que eu quero utilizar, tá? Esse aqui é o formato que aparece no Safari, como eu disse para vocês, eu estou usando o Safari. Se estiver utilizando o Google Chrome, vai aparecer de outra forma. Se estiver utilizando o Firefox, vai aparecer de outra forma. Então depende do navegador que a gente está utilizando, tá? Vamos voltar a nossa apresentação. Bom, então eu posso criar então uma caixa de cor, então que eu defino uma cor. Eu não coloquei o velo lá, mas eu posso colocar o velo lá para dizer qual é a cor que eu quero como padrão, vamos botar assim. E aí depois ele vai poder selecionar outra se for o caso, tá? E esse velo aqui então ele tem que estar naquele formato hexadecimal, lembra que eu falei para vocês? O formato da cor, então que os dois primeiros é o vermelho, os dois segundos é o verde e os dois últimos é o azul. Tá? Então aqui eu estou com 0 no vermelho, 0 no verde, o máximo de azul, então eu tenho o azul puro aqui. A gente tem então o campo do tipo date, então, que define um selecionador de data. Como eu disse para vocês, ele tem um problema no Safari, tá? Em outros navegadores ele funciona de forma correta e perfeita, mas no Safari ele tem um problema, tá? O valor resultante então inclui o ano, o mês e o dia, então ele vai ter lá o dia, mês e o ano para direitinho. No navegador ele aparece com a formatação padrão do país, então se o navegador de vocês estiver configurado para o Brasil, ele vai aparecer dia, mês e ano, mas na hora de enviar para o servidor ele vai formatar essa data de forma diferente. Então ele vai botar ano, um tracinho, hífen, mês, hífen e dia. Tá? Então ele bota a data ao contrário do que a gente está acostumado, e a gente está acostumado com a barrinha. Quando ele envia para o navegador, para o servidor, lá ele bota o sinal de menos, o hífen, no caso, tá? Então eu vou tentar mostrar para vocês aqui, mas eu sei que não vai dar certo, mas tudo bem, vamos ver o que vai dar. Input type date name data aniversário. Então ele abre ali, como dá para ver. No Firefox ele não abre. Se eu estivesse utilizando outro navegador, ele abriria então o calendáriozinho, tá? Mas tudo bem, não tem problema. Só para você saber que esse cara existe e que dá para ser utilizado, tá? No exemplo que eu botei ali para vocês, eu estava utilizando o Google Chrome na foto que eu mostrei. Vamos lá, então seguimos. Então essa foto aqui eu estava utilizando o Google Chrome, por isso ele ficou com essa formatação aqui, tá? Bom, a gente tem o Datetime Local, tá? Ele funciona da mesma forma que o Datetime, só que ele coloca então o horário. Então ele tem a data, dia, mês e ano, e a hora, então hora e minuto, tá? Ele também não é aceito em todos os navegadores, principalmente no Firefox. Nos outros, no Firefox, no Safari, no Firefox, no Google Chrome ele funciona bem, muito bem, mas se a gente estiver utilizando o Safari ele não vai funcionar, tá? Mas ele serve então para colocar a data e a hora. Novamente, quando ele envia para o servidor, ele inverte a data e troca o separador ali pelo sinal de menos, mas na hora de digitar ele vai estar certinho na formatação do navegador de vocês. Então aqui a gente vai colocar então outro input type datetime local name aniversário horário, por exemplo, tá? Então só para vocês saberem que esse cara existe e que pode ser utilizado dessa forma assim. Opa. Novamente, como eu tento abrir aqui no Safari, ele não funciona, mas tudo bem. A gente tem o campo de e-mail, então. Esse campo ele define um e-mail, então ele vai receber somente um e-mail como entrada. Ele é muito útil então para a realização de validação
adequada de uma digitação de e-mail. Então ele vai verificar se aquele e-mail realmente está no formato específico lá. Tem um arroba, tem o ponto, alguma coisa no final. Então ele vai verificar se tem essa configuração. Se por um acaso não tiver, ele já vai gritar e vai dizer: opa, esse e-mail é inválido ou coisa parecida, tá? Tá. Como é que funciona esse cara então? A gente vem aqui de novo, um input type e-mail, opa, name, e-mail, e acho que isso tá bom. Podia botar um placeholder aqui ou um label, mas ó, então se eu botar qualquer coisa diferente de e-mail, ele não vai gritar porque eu não tenho um botão de submit. Mas quando eu for enviar, ele vai gritar, dizer que o e-mail é inválido, tá? Vamos lá. Próximo tipo, então, o tipo file. Tá? O tipo file, ele serve para enviar documentos para o servidor. Esse aqui eu não vou nem digitar lá, porque depende de outras configurações que eu vou mostrar depois. Mas a ideia é que eu consiga fazer upload de arquivos para o meu servidor. Tá? Por padrão, ele é input type file, o nome que a gente quer botar no documento, e ele vai criar um campo para escolher arquivo. Tá? Então, escolher arquivo, e dizendo que nenhum arquivo foi selecionado num primeiro momento. Depois ele fica o caminho do arquivo que a gente está subindo aqui, tá? E eu posso utilizar então um atributo que não depende de valor, mas que é o atributo multiple, que eu estou dizendo que eu posso enviar múltiplos arquivos. Então eu não preciso enviar um arquivo só. Quando eu utilizo o múltiplo, automaticamente ele muda o botão. Ao invés de ficar escolher arquivo, ele já aparece como escolher arquivos. Então ele já bota isso no plural, tá? Só fica bonitinho na hora de mostrar. Então ele identifica que posso ter mais de um arquivo e automaticamente ele já recebe, deixa de selecionar na hora de abrir lá, procurar os arquivos, de selecionar mais de um arquivo para mandar. No primeiro caso ali que não tem o múltiplo, ele só vai deixar selecionar um por vez, e aí tu pode subir esse arquivo independentemente. A gente tem o input type hidden. O type hidden ele serve basicamente para quando a gente quer editar uma informação do nosso banco de dados. 99% das vezes que ele é utilizado é para isso, tá? Por quê? Porque ele é um campo que não aparece para o usuário, ele fica escondido. Ele está ali, ele recebe um valor, então eu vou lá no servidor, busco qual é a informação que eu quero atualizar, carrego essas informações, então mostro no formulário lá as informações que estavam lá no servidor e abro um arquivo input type hidden e coloco nele o ID daquela informação, por exemplo, que é o identificador daquela informação. Quando eu enviar essa informação para o servidor, ele vai lá, vai preencher esse ID, vai enviar com o formulário esse ID, e lá no servidor eu posso então verificar, opa, esse ID existe, então eu vou lá, vou editar esse documento, essa informação com as informações que estão no formulário, por exemplo, tá? Mas ele não tem uma cara, então se eu botar lá para vocês, ele não vai aparecer. Ele vai estar ali, ele vai ter um valor salvo nele, mas ele não vai aparecer para o usuário. Lá internamente ele aparece, quando submete isso para o servidor ele aparece lá, mas internamente no navegador do usuário simplesmente ficou oculto. Se vocês abrirem lá no menu desenvolvedor, vocês conseguem ver o código fonte do documento de vocês, vocês conseguem ver lá os input type hidden lá dentro sem problema nenhum. Não conseguem editar, porque daí quando vocês forem enviar vai dar erro, mas a ideia é que vocês consigam armazenar informações no navegador para na hora de enviar para lá saber o que eu tenho que editar, tá? Basicamente para isso que serve. Não tem muitas outras utilizações além dessa. A gente tem o input type month, então, que ele define um mês e ano. Novamente, né, tem problema com alguns navegadores, mas ele cria então, pega o mês e o ano só da data, tá? Então a gente vem aqui, input type month name mês, por exemplo. Se eu vier aqui, não vai acontecer nada. Quando a gente estiver utilizando o Google Chrome ou o Firefox, ele vai abrir o calendáriozinho aquele que a gente seleciona o mês do ano específico. Ok, vamos adiante.
Por que não foi? Agora foi. O input type number, então, é um outro tipo de input que aceita como entrada um número, tá? Então eu vou colocar o input type number, ele vai permitir que eu selecione um número dentro de um range, vamos botar assim, dentro de um escopo, tá? Eu posso dizer que o mínimo e o máximo, eu posso definir esse mínimo e máximo. Por padrão, ele vem com 0 no mínimo e 100 no máximo, se eu não me engano, tá? E a gente pode definir, além do mínimo e do máximo, qual é o step. Então eu posso ir de 5 em 5, de 10 em 10, de 1 em 1, que é o padrão. Então eu vou colocar lá qual é o tipo de dados que eu quero ali, quantos, de quando em quando ele tem que pular a informação que está ali. Então ele monta o campo já pensando em quantos vão ter, tá? Ele abre um campinho que nem esse aqui, assim, tu pode subir, descer o número ali, ou botar para cima e para baixo, ele também muda o número, simplesmente utilizando o teclado, tá? Ou o botãozinho aqui, tá? Se eu não me engano, ele funciona no Firefox, no Safari. Type number name número favorito. Ó, então aqui ele funciona. Eu não estipulei nada, então ele vai do 0 até o 100. Deixa eu ver, 99. Não, ele permite até passar de 100. Então, não me lembro qual é o limite mínimo e máximo, tá? Mas eu posso simplesmente digitar um valor aqui e depois subindo e descendo. Eu posso usar o teclado também, ó. Se eu usar o teclado ele vai subindo e descendo. Ou eu posso usar os botões aqui, como eu disse para vocês, tá? Eu posso estipular qual é o mínimo e máximo, como eu disse para vocês. Então se eu ver aqui mínimo igual a 1, máximo igual a 5. Se eu salvar esse cara aqui, ó, ele já diminui o tamanho do campo ali, porque ele sabe que é um número pequeno. Então eu posso digitar aqui, ele não vai passar do 5 e não vai descer do 1, tá? Posso botar aqui então de 1 a 100 com step de 5, por exemplo. Então ele vai ter aqui, ó, 6, 11, 16 e por aí vai, tá? Porque eu botei como mínimo 1. Se eu botar o mínimo 0 aqui, aí sim ele vai de 5 em 5 certinho, tá? Então eu posso estipular qual é o step que eu vou utilizar e ir passando de forma correta ali pelo step. Bom, a gente tem então o campo tipo password. Então ele é um campo de senha e por padrão ele esconde então os números digitados, os caracteres digitados, colocando um ponto ou um asterisco, ou depende do navegador a forma como esse cara vai funcionar, tá? Vou mostrar para vocês aqui então um input type password name senha e era isso, br fecha. Ó, se eu vier aqui e colocar uma senha qualquer, ele mostra os pontinhos e não mostra o que tem dentro. A gente tem então o radio button, tá? Que a gente chama, ou radio só. O input type radio, ele é uma caixa de opções, tá? Então eu tenho uma bolinha. Então o radio é sempre uma bolinha, o checkbox é um quadradinho, lembra? O radio é uma bolinha. O radio, então, todos eles têm que ter o mesmo name, tá? Porque o radio só vai permitir que eu selecione um desses caras. Eu não posso selecionar mais do que um.
Por isso então por isso que eu devo utilizar então o name, porque ele vai verificar o name para ver qual que ele vai selecionar. Se eu selecionar o primeiro name, ele automaticamente não vai deixar eu selecionar o segundo e assim sucessivamente, tá? Então a ideia nisso aqui é eu ter um deles só podendo ser selecionados. Eu vou vir aqui, deixa eu ver se funciona assim. Deu meio ruim, mas tudo bem. BR input type input type. Pronto, agora sim. Então eu criei aqui e somente tendo o mesmo name, olha aqui, ó, se eu tentar selecionar outro, ele já vai quebrar. Lembra lá no checkbox que eu posso ter uma seleção múltipla? Aqui ele não permite, tá? Então o radio é quando eu quero ter uma única seleção. Ou a pessoa tem entre 18 e 22, ou ela tem entre 23 e 30, ou ela tem acima de 30 anos. Simplesmente isso, tá? Pode ser uma data específica, o 18, 19, 20, 21, ele vai selecionando, ou pode ser algo desse tipo aqui, tá? O que mais que a gente tem então? O input type range, ele serve mais ou menos que nem o número, tá? Ele vai ter uma entrada lá, só que ele estipula um intervalo, tá? Então eu tenho um intervalo lá que eu vou selecionar e vou botar esse cara aqui para um lado ou para o outro, tá? Então esse aqui sim tem um intervalo padrão entre 0 e 100. Eu me equivoquei com aquele lá, era nesse aqui que tem. Aquele lá pode ser qualquer número. Mas eu posso especificar então qual é o máximo que eu quero, qual é o mínimo que eu quero e qual é o step, então quantos passos vai ter para chegar de um ao outro, tá? Então aqui eu fiz o que é muito utilizado esse cara aqui, que é uma pesquisa de satisfação. Então estou pouco satisfeito, muito satisfeito. Ele vai dar uma nota de 0 a 10 ali e permitir que o usuário digite a informação dentro do formulário. Deixa eu botar esse cara aqui. Isso aí. Ó, e aí eu simplesmente vou rodando ele para um lado ou para o outro. Então ele tem o 10 ali indo de um lado ao outro. Então aqui é 0, aqui é 10. Ele internamente vai estar mostrando da forma correta, tá? Então só para vocês entenderem como é que esse cara funciona. Vamos lá então para o próximo. Aí a gente tem o Input Type Reset. O Input Type Reset ele é um botão que zera todo o preenchimento do formulário. Então o usuário começa o preenchimento do zero para redefinir o formulário. Tá? Quando eu faço o submit, ele também quando eu faço o submit pelo post, ele zera esse cara aqui, não tem como voltar mais os dados. Tá? No reset ele faz a mesma coisa. Simplesmente vai ali, tu aperta o reset, ele apaga tudo e não tem como voltar mais. Se o usuário estava preenchendo e sem querer, foi prestar o submit, apertou no reset sem querer, ele vai ter que preencher tudo de novo, tá? Então, é interessante em algumas vezes colocar, em outras nem tanto. Imagine um formulário com, sei lá, 100 perguntas, o usuário digitou todas e no final ele sem querer apertou o reset. Erra tudo, ele esquece que ele não vai preencher de novo, tá? Então, tem alguns momentos que é interessante ter o reset para algum motivo, que eu não sei qual é, mas nem sempre ele é muito aconselhável, tá? Aqui então a gente tem um input type reset. O reset então ele não tem um name, então ele não vai ter uma informação para ser enviada para o servidor, tá? Mas ele tem, por padrão, ele vem lá com o nome de redefinir, com o value de redefinir, então a informação que está ali, tá? Ou eu posso colocar um value aqui e dizer resetar, pronto, fica mais bonito. Ou apagar, tá? Então aqui nesse value então que eu vou botar a informação que vai estar dentro do botão, o texto que vai aparecer dentro do botão, tá? Ah, mas eu quero criar um botão que vai ter uma imagem, dá para fazer? Dá, não com isso. Depois a gente vai ver que tem como fazer botões com imagens, mas aí a gente usa uma imagem, depois bota um JavaScript em cima, que quando
clica naquela imagem, ele executa a informação de reset, por exemplo. Dá para fazer, mas é com JavaScript. No HTML, not have. Tá? O próximo, então, o input type search. Como eu disse para vocês, ele é um input texto normal, tá? Ele não tem nenhuma especificação do que vai, que não vai, mas a ideia é que ele faça uma pesquisa. Então ele vai ser um campo de pesquisa. Ele vai aceitar alguns caracteres que não são aceitos em outros campos, por exemplo, como caracteres especiais de pesquisa, e-comercial, que vai fazer uma pesquisa com 2 valores sendo obrigatórios. Então tem algumas coisas que são definidas com pesquisa, que são feitas, utilizadas em pesquisas avançadas, que a gente chama, tá? Que esse campo aceita, que em outros campos não é aceito. Então esse campo foi criado basicamente para ter algumas formatações específicas para pesquisa, tá? Por padrão que se criou, e eu não sei quem foi que criou esse negócio, mas 99% dos sites utilizam assim. O name do campo de pesquisa é sempre que. Então eu sempre estou fazendo uma query. Então estou fazendo uma pesquisa em cima daquilo ali, uma seleção, uma busca em cima daquilo ali, tá? Então o nome mais comum utilizado para tag de pesquisa é que. Mas pode ser outro nome? Pode. Nada impede. Quem vai definir isso é o programador, o cara que vai fazer a comunicação do front-end com o back-end, tá? Mas foi estipulado por alguém, criado, alguém, eu até digo para vocês, foi o Google, tá? Mas alguém lá disse, porra, um nome mais legal para fazer uma pesquisa é per query, vamos botar um que. E foi utilizado o que, e até hoje é utilizado o que. 90% dos sites de busca utilizam o que como o name do campo search, tá? Básico assim. Tem alguns navegadores que no campo search ele automaticamente já bota a lupinha aqui para tu buscar, mas aí depende do navegador. O Safari não faz isso, ele só bota um campo de texto normal, tá? Então aqui um input type, search name por padrão que é, tá? Então, como eu disse, o Safari ele não bota, tem outros navegadores, se eu não me engano o Firefox ele já bota a lupinha aqui para quando tu clicar na lupinha ele faz a busca automaticamente, fica como se fosse um botão submit dessa busca, tá? Mas não é o padrão, vamos botar assim,